dado a dela, mas não tinha batata no prato. Ele comeu uma, o Marcelo comeu uma. O Rafael está a falar, Não, eu gostava a dizer, a Renata deu-nos uma batata a mim, não, deu uma batata ao Afonso inteira, deu uma batata ao Marcelo, espera aí, Diogo, peço desculpa, e deu uma metade de uma batata a mim e ao Diogo. Ninguém se queixou, a miúda quase já não tinha batata nenhuma, isso foi numa brincadeira. Agora levar isso a peito, no sentido de dizer, opa, é porque, opa, mas parece vocês para fazer um filme com uma batata. Os intervenientes podem falar? Os intervenientes? Até eu estava lá. Tens a memória curta, eu estava lá. Sim, mas eu não estava a falar, vocês esqueceram, não estava a falar. Então, mas ele também está a dizer intervenientes, ele é um dos intervenientes que está a falar. E ele interrompeu. Eu interrompi, levantei a mão, deu uma palavra. Então, pelo amor de Deus. Calma. Ainda quer falar. Pelo amor de Deus. Já sei o segredo, só eram siameses. Gonçalo, não leves a mal, meu, mas é só que, opa, não percebo, não percebo. Aqui a questão é, quem não quiser compreender não vai compreender. Ouça, eu já estou a ficar cansado disto. Isto é uma salganhada que ninguém se entende. Gonçalo, encerre a questão dizendo aquilo a que quer acrescentar e aí acabou-se o assunto. Não, eu tenho que Calma, acabou-se o assunto da parte do Gonçalo. Pronto, aquilo que eu queria dizer foi... Mas tem mesmo que falar, todos menorizam a questão por ter sido uma questão de uma batata. Mas todos querem intervir na questão da batata. Pelos vistos, a batata importa de facto. Diga, Gonçalo. Aqui a questão malta, ouça o Gonçalo. Não tem a ver com a batata em si, tem a ver com a intencionalidade. Opa, eu não consegui perceber, porque ele, como foi a primeira pessoa a pedir, naturalmente deveria ser a primeira pessoa a receber. E como isso não aconteceu, como ela distribuiu por outras pessoas e só no final cortou o meio e deu a ele, a mim isto foi como não me cabeu na cabeça. E eu tenho toda a legitimidade de não conseguir perceber esta atitude. E não tenho que ser julgado, nem tenho que estar a rir por a situação da batata. Isso tem que ser ponto assente. Calma, Rafa. E ponto número 2. Rafael, que a Renata dá as batatas a quem quer, já todos percebemos. A questão é como é que o Gonçalo interpreta uma atitude que fez, a leitura que fez a respeito dela. Calma, deixa-me falar. Eu fiz a minha leitura e a minha leitura tem toda a legitimidade de estar errada. Por isso é que eu fui perguntar à Renata e não fui partilhar isso com outra pessoa. Eu dirigi-me à Renata e voltei-lhe a fazer a questão. Quando ela me diz que dá batata a quem gosta mais e a quem gosta menos, eu calei. Continuei a não perceber continuei a não perceber nada. Quando fomos ali para o quarto, ela começou a bobinar uma série de coisas e eu fiquei pronto. Muito bem, já percebemos a situação do lado do Gonçalo. Espero que a Flávia tinha imensas coisas que queria intervir. Já lhe dou a palavra, Renata. Eu compreendo o facto do Gonçalo, entre aspas, o facto do Gonçalo estar a dizer isto, mas isto para mim é do tipo, porque é que tu tens que ser irónico e a Renata não pode ser também? Irónica como? Pode. Exatamente. Imagina, esse ponto que tu acabaste de pegar só por ser relacionado a ele. Isto não é só relacionado a ele? Sim, porque isso aí. Então explica, mas qual é o ponto de lógica se ele também deu a ele matar? Não, mas ela depois ali em cima, e eu estava lá presente, disse isso mesmo. Gente, mas diga uma coisa, onde é que vocês estão? Vocês vão saber aqui dentro, vão ter pessoas que vocês vão se identificar mais, vão ter pessoas que se vão identificar menos, e as pessoas podem fazer o que bem entender até com as batatas, até com palitos, se quiserem. Está bem? Isto é só ridículo. Eu percebo o que estás a querer dizer, mas não, isto é do tipo, se não fosses tu, tivesse sido o Rafa. Era mau igual. Era mau igual. Gonçalo, olha, eu sou magra. Era mau igual. Muito bem, Renata, diga lá a sua justiça. Eu não disse apenas 3 palavras a estes 2 concorrentes aqui, eu não disse só porque eu gosto mais de uns que os outros. Eu dei-lhes toda a perspectiva que eu acabei de dizer agora. Ele disse que não queria, eu dei aos outros, ele disse afinal também quero, e eu dei-lhe a ele também. Foi este todo o processo que se passou das coisas, foi, não quero, ok, mas os outros querem, eu dei aos outros, ele disse afinal também quero e eu dei-lhe a ele. Em nenhum momento eu neguei. Ele quando me pediu eu cheguei para trás. Isto foi o que eu disse e foi o que eu expliquei e disse na brincadeira novamente porque era quem eu gostava mais e depois expliquei de forma séria e fiz uma explicação enorme. Ele não me estava a ouvir e eu disse, olha Gonçalo, não percebes, pronto. E ele, estou incrédulo com a tua situação. Se fosse só isto que se tivesse passado, eu dava de barato, virava de costas e, olha, cagava-te uma tosta. Mas foi a segunda situação repetida que se passou onde eu vi uma tentativa de me picar.
E foi mas isso a Daniela tem boca, pode falar. Foi isto que eu intervim. Eu não falei do nome da Daniela, portanto, porque é que a estás a meter ao barulho? Porque tu falaste no quarto. Pronto, mas eu não falei do nome da Daniela agora e não a quero estar a meter nesta situação. Mas o que é que a Daniela tem a ver com as batatas, Gonçalo? É outro assunto que a Renata... Outra coisa à parte. Posso terminar? Pode, eu sei que já tinha terminado. Se a Daniela quiser eu falo agora, se a Daniela não quiser eu falo depois, eu acho que ela já sabe que já o falei à frente dela. Continuando, segundo ponto, Diogo. Eu fui falar contigo, eu perguntei-te se tinhas levado a mal, porque como ele teve esta interpretação, tu também o poderias ter. Eu cheguei à tua beira e disse, tu estás confortável com o que eu te disse? E tu disseste sim, eu ainda bem porque era uma brincadeira de ambas as partes. Portanto, no mínimo aqui tinhas que também entrar um pouco do meu lado e não entrar nesta linha de continuar a tua vitimização, porque eu sou das primeiras pessoas que está à porta, que se senta à tua beira e que te tenta dar tudo, que brinca contigo, que eu entro nas tuas brincadeiras, faço as tuas coisas, tipo... Percebes o que eu estou a querer dizer? Claro, e devias ser a primeira pessoa que diz, olha, Gonçalo, acho exagerado e eu retoco. Ele não dá ao lado de ninguém. Margarida, ele pode ter esta dúvida, exatamente. mas ele esclarecia e ele não quis ouvir e continuou com a opinião dele a dizer que eu fui maldosa. Eu parece que pus a passar fome de 3 dias. É este o ponto. E sou das pessoas que mais está a abertura e brincadeira. Percebes? Justifiquei, ele não quis ouvir. É isto. Maicon, o que é que se passa? É culpa da batata hoje. Não tem cabimento o facto de toda a gente querer ter a última palavra neste assunto. Eles os dois já falaram, não vale a pena estarem a voltar a repetir a mesma situação. Eu já percebi a história 4 vezes quando tinha percebido à primeira, e porque é que tem tanto um como o outro continuarem a dizer outra vez, a repetir a mesma coisa e puxar assuntos ainda mais detalhados. Já percebemos tudo o que aconteceu, eu já percebi o ponto de vista do Gonçalo, já percebi o ponto de vista da Renata. Já agora, posso perguntar, já que está esclarecido e que já ouviu 4 vezes as mesmas justificações, qual é a sua leitura desta situação? Assim, em 3 palavras, se conseguir. Não, eu percebo o que é que o Gonçalo queria direcionar-se, no entanto o assunto não é com ele, a brincadeira não é com ele, não tem nada a ver com o Gonçalo, portanto o Gonçalo teve mal em meter-se dentro do assunto. Se a Renata fica chateada pelo facto de ele estar a meter um assunto que não é com ele, ele devia ter tirado o pé em vez de continuar a bater crânio com um assunto que não tinha nada a ver com ele. Mas eu não continuei. Não, puxaste-o agora? Não, tu continuaste a partir do momento em que te levantaste. Levantei quando? Imagina, eu deixo-me dar a minha opinião. Ai, meu Deus. Eu percebo que ele queira ficar chateado por com um gesto ou uma ação que não tenha gostado. Exato. Agora, devias era aproveitar os momentos, e ainda agora tivemos uma prova disso, já que não conseguiste falar ou não conseguiste chegar a nenhuma conclusão antes, tinhas chegado agora quando a Renata estava a dirigir a ti. E não era com caretas e a fazer o que fizeste, não querias conseguir receber e perceber a informação ou o porquê de ter acontecido. Sim, Alfonso, é só isso, eu não Alfonso, mas quando tens uma... Muito bem, eu já ouvi o que tinha a ouvir sobre as batatas e honestamente já estou cheio de batatas.